Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Netflix. Eu falei ontem na live, né, que tava pensando em não fazer a Netflix esse trimestre porque a gente já falou bastante dela e no exterior tem muita empresa, né, então tem várias opções. Mas cara, Netflix são muitos ensinamentos numa análise de uma empresa só. Então acho que vale a pena a gente fazer de qualquer jeito, que né, a utilidade de olhar esses resultados vale a pena a gente estar olhando sempre. A gente aprende muita coisa com o Netflix, tá? Enfim, para começar, tá aqui o site de relação a investidores deles. Eles fizeram tipo um callzinho lá, um modelo um pouquinho diferente, mas não tem apresentação. Por outro lado, quem quiser ver o call, fica aqui, ó. Eles têm um canal no YouTube mesmo de relações com investidores que vai ter lá, né, a apresentação. Apresentação não, pelo que eu vi, só a entrevista, né? As perguntas pro pessoal lá da gestão. Então, essa é uma notícia boa, você consegue assistir com facilidade. Tá? Como saiu hoje de manhã, eu tô gravando pra sair hoje ainda vídeo no canal. Ficou meio, né, em cima, eu não vi ainda a apresentação. Mas a gente vai ver esse documento aqui, tá? Letter to Shareholders, que é o resultado, assim, né, meio resumido. Quer dizer, não é resumido, ele só é, né, no formato de texto, tem pouco gráfico, mas enfim, é o suficiente. Antes da gente começar, até tem umas coisas importantes para falar de Netflix. Você tem que entender o modelo de negócio dela e não é óbvio, tá? Netflix não é uma empresa fácil de analisar. Por quê? Você fala, não, mas Netflix eu acho fácil, eu entendo, eu assino Netflix, eu assisto em casa. Não, tudo bem, isso é a sua visão como consumidor. Mas você tem que entender a Netflix como investidor, tá? É bem diferente, ela sai bastante aí da regra. Por quê? Netflix é um raríssimo exemplo de empresa que tem lucro, a gente vai ver aqui, ó, lucro contábil, né? Lucro crescente, parece excelente, mas ela perde dinheiro, tá? Ela passou por um período grande de queima de caixa, ela continua queimando caixa aqui de free cash flow. Então, essa é a primeira grande dificuldade de entender o Netflix. Como que uma empresa que tem lucros crescentes tá queimando dinheiro? Né? Tem uma coisa de errada nisso, certo? E por quê? Qual que é o problema? Né? Eu já expliquei aqui, eu já fiz vários vídeos desses assuntos sobre DRE, DFC, então tem os vídeos da playlist lá, né, como investir na bolsa de valores, falando de DRE, de DFC, reconciliação de lucro líquido, esse foi numa live que a gente falou. Ó, quem não estiver entendendo esse tema, sugiro só procurar aliação, reconciliação de lucro líquido com fluxo de caixa operacional. Esse é um conceito fundamental para entender. Tá? Se é uma empresa igual a Netflix, vocês vão ter dificuldade. Então, qual que é o problema da Netflix? Por que ela tem lucro, mas queima dinheiro? Porque boa parte dos custos dela, vamos chamar de custo de uma maneira genérica e não de uma maneira literal contábil, não transitam pela DRE. Elas entram direto no fluxo de caixa e no fluxo de caixa operacional para complicar ainda mais. Ou seja, qual que é o principal custo da Netflix? É o que ela paga para produzir e pelos direitos, para adquirir os direitos do conteúdo que ela vai mostrar no streaming, certo? Esse é o principal custo da empresa. O resto, tecnologia, distribuição e tal, tem lá os seus custos, a gente já olha na DRE, mas o principal despesa dela seria esse. Mas ela não passa na DRE, por quê? Porque se você for ver tecnicamente, isso aí é CAPEX, porque a empresa está investindo em conteúdo. Na verdade, não seria CAPEX, né, tecnicamente, porque é intangível, mas é aquisição. Desculpa aí, falei bobagem. Sim, é CAPEX, né? É aquisição de intangível. Ela está adquirindo um patrimônio que ela vai rodar para ganhar dinheiro no streaming. Então, tem que entender esse detalhe, ele é meio contra-intuitivo, mas sem isso vocês não conseguem entender bem o business da Netflix. Então ela passou todos esses anos aqui, parece com um lucro legal, constante, subindo, mas ela estava queimando dinheiro, ela estava destruindo o valor do acionista. Sempre destruiu o valor do acionista até o ano de 2020. O que aconteceu em 2020? Né? Pandemia, apesar de ter uma Covid-19, né? Ela entrou afetando 2020 e aí começou a sobrar dinheiro. Por que começou a sobrar dinheiro? Porque a empresa paralisou muitas das produções, atrasou, né? Teve que parar tudo e sem que tivesse muita repercussão na receita. Na verdade, foi o contrário. Ela teve um aumento de receita porque todo mundo, pandemia, preso em casa e tal,
houve um estímulo para o pessoal consumir mais Netflix, assinar mais Netflix. Então a receita teve um movimento favorável e a principal despesa que eu falei para vocês, que é aquisição, né, e produção de conteúdo, deu uma aliviada porque parou muito as produções da Netflix. Então esse ano sobrou dinheiro, tá? O que aconteceu logo já no ano passado e até esse ano até o momento? Ela volta a queimar dinheiro de novo. Então o problema da Netflix, vocês vão ver aí trocentas análises do pessoal falando do número de assinantes que caiu, que não sei o quê. Né? Eu falei isso no trimestre passado. Esse não é o ponto-chave. Claro que caiu os assinantes não ajuda muito no momento. Né? Eu já vou explicar o porquê, onde está o ponto de equilíbrio dela. Mas o ponto-chave mais importante na Netflix para ela conseguir virar a página e ser uma empresa interessante, lucrativa, está em ela balancear o investimento que ela faz em conteúdo novo e as receitas dela, tá? As receitas seguem crescendo, certo? Mas o gasto com a produção de conteúdo também, eu vou mostrar onde você verifica isso no resultado dela, tá? Então, esse é o contexto, precisa entender isso, senão o resto não faz sentido, tá? E a grande maioria já aqui já não passa, né, desse grau de profundidade. Por isso que a Netflix é um tema muito interessante para fazer vídeo, né, os resultados dela, porque é uma aula, né, de como analisar a empresa, e se você não entende esses conceitos, você acaba se enrolando, certo? O contexto é esse, vamos ver agora o resultado especificamente do trimestre. Saiu, né, dia 19 de julho, mais conhecido como ontem, depois do pregão. Mas como teve live ontem, né, eu só fui ver hoje, agora há pouco, e já tô gravando em seguida. Então, por isso que tá meio na correria, tá? Então, caros acionistas, o segundo trimestre foi melhor que o esperado. Ótimo, em crescimento de membros, tá? E aí, questão cambial e tal, foi um pouquinho pior, mas a receita subiu 10%. Então, isso aqui, claro, é bom, né? É importante para ela ter essas receitas crescentes, para ela chegar nesse ponto. Lembra sempre disso, o que eu falei? Qual é o ponto principal da Netflix? Chegar num ponto de equilíbrio entre gasto com, né, novo conteúdo e receitas. Então, tudo que for nesse sentido é muito positivo para a empresa, tá? O que atrapalha, né, ela atingir esse ponto é ruim. Então, crescer receita é bom? Com certeza. É uma das formas dela chegar. Tem várias formas de atingir esse ponto de equilíbrio. Uma é crescer receita. Crescer receita pode ser ter mais assinantes ou cobrar mais caro, que a gente já vai ver que foi o que aconteceu, né? Porque o número de assinaturas diminuiu no trimestre. Então, de um jeito ou de outro. Mas ela poderia também diminuir os custos de produção. Seria outra forma. Ela poderia crescer os custos de produção, mas crescer a receita mais ainda. Então, tem várias formas com que a Netflix possa chegar nesse ponto de equilíbrio. Né? Mas de algum jeito ela vai ter que dar, tá? E é o que ainda tá meio difícil de acontecer. Então, o resultado dos membros, que é onde a galera mais tem focado, é a primeira coisa que aparece no resultado, sim, faz diferença para Netflix, mas não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é essa queima de caixa. Ah, como é que você sabe o que é mais importante? Pensa no seguinte, pensa no contrário. Vamos supor, né, hoje, Netflix, no geral, tá? Agora caiu o número de membros. Mas tem crescido a receita, né? Vamos falar aí que o número de assinantes tem evoluído. Então, Netflix, com o número de assinantes evoluídos e queimando dinheiro, é ruim, certo? Se a gente tivesse a situação contrária, por exemplo, supor que tivesse crescendo, expandindo isso aqui, mas continuando queimando dinheiro, seria ruim. Agora vamos supor que o número de assinantes tivesse caído, como está caindo um pouquinho, vamos supor que continue caindo, mas ela de algum jeito equilibra essa conta, tá? Passa a investir menos e tal, e começa a sobrar dinheiro. Aí foi bom, mesmo com a queda aqui. Então note, né, que fazendo esse exercício a gente vê que o número de assinaturas, o balanço de mix entre o preço cobrado, o número de assinaturas, a receita, é importante porque é uma forma dela chegar, mas não é o mais importante. O mais importante é ela parar de queimar dinheiro e começar a sobrar. Enquanto a Netflix não fizer isso, ela pode continuar crescendo as assinaturas, aumentando o preço, que ela vai caminhar para acabar, né, em algum momento. Mas o que ela precisa fazer é parar de queimar dinheiro e começar a sobrar. Muito claro? Entende isso aí, o resto fica fácil. Não, então o resto eles vão falar de desafio, de acelerar a receita e não sei o que, melhorar o conteúdo. Esse que é o ponto cruel. Como que você traz mais gente? Trazer mais gente é bom, cobrar mais caro é bom, mas como que você traz mais? Melhorando o conteúdo. Como que você melhora o conteúdo? Gastando mais. Então é difícil, né? Ela fica num beco sem saída. O marketing também faz parte, né? Claro.
embora não seja o principal gasto, e monetizar a nossa audiência, a gente está em posição. Tem aquelas discussões sobre propaganda, vai passar comercial, plano com comercial mais barato. Isso é aquilo que eu falei, são maneiras da empresa otimizar o mix de receitas. Né? Ter a maior receita possível, né, dentro das possibilidades dela, para tentar cobrir os custos com aquisição de conteúdo. Tá? Tudo isso é válido, mas claro, né, é aquilo que eu falei, não é o ponto mais importante. Eles estão numa posição de caixa, ok? O que vai acontecendo aos poucos com a Netflix nessa situação? Vai aumentando a dívida, tá? Então, aos poucos a dívida vai aumentando, porque ela está queimando dinheiro. Não é uma quantidade absurda, né? Não é que ela está prestes a quebrar, né? A dívida dela hoje fica, né, num patamar relativamente... Já não é tão cômodo, né? Porque quase 10 bi aqui. Depois a gente olha no balanço patrimonial. Não é legal, porque o EBITDA dela, lembra? Esse EBITDA aqui, né? Ele depende, ele não é muito representativo, porque aqui não estão incluídos esses custos de produzir conteúdo e adquirir conteúdo. Então, já é uma dívida que preocupa um pouco. Parece que não, porque o EBITDA está evoluindo, mas você está tirando a principal despesa da empresa aqui. Então, essa relação, você olha aqui, tá verdinho, 0,4, ela é bem enganosa, né? Já é uma dívida meio desconfortável já. Mas enfim, vamos seguir aqui. Então, a gente tem uma posição, blá blá blá. Aqui é o resuminho, né? Dos números. Então, a receita a gente viu já que subiu. Pouquinho, 8% ano contra ano. Tá bom, isso aí não é o ponto. E daqui para baixo, pessoal, esquece todas essas métricas. Não serve, porque o principal custo dela não tá aqui. Então, você vai ver margem operacional, margem líquida. Cara, tudo enganoso, tá? Netflix tem que olhar essas coluninhas aqui, ó, geração de caixa. E a gente vai ver que até tá sobrando um pouco no operacional, mas está sendo basicamente consumido no resto do CAPEX que ela tem, né? Então, isso que preocupa um pouco. Ela faz tempo que ela não gera caixa, ela nunca gerou, mesmo numa pandemia, gerou 2 bi de caixa e a dívida tá lá, né? Quase uns 10 bi. Né? Então, não é um cenário muito legal. Enfim, que mais? Segundo trimestre, receita cresceu, a gente já viu, não sei o que, aí teve impacto cambial, isso aí faz parte. Na Ásia Pacífico, a receita veio bem boa, aumentou o número de assinantes, cresceu, então é a região que ela tem resultados melhores, tá? Europa, isso aqui é Europa, Middle East, né, Oriente Médio e África. Qual é a lógica de separar nesse grupo? É geográfica, né? É a coluna do meio ali do mapa mundi, só isso, né? Não faz sentido socioeconômico nenhum, né? Aqui já foi um pouco mais modesto, ela perdeu um pouco de assinante, mas seguiu crescendo a receita, então dá pra gente ver aqui que ela aumentou o preço, né, em geral. Aqui o APAC, né, APAC, é Ásia, Pacífico e China, tá? Só pra vocês saberem. Que é o lado de lá do mapa mundi. Aqui cresceu bastante a receita e aumentou o número de assinantes. Então é a Ásia que está segurando Netflix, tá? Que mais? Latam, todo mundo sabe, Latina América, né? América Latina, onde nós estamos, também tem um número bom, tá? E como é que é? As assinaturas foram flat, mas subiu bastante o preço, né? E UK, né? Estados Unidos e Canadá. Aqui onde eles estão com maior dificuldade, né? Curioso. Perdendo assinante com a receita um pouco mais modesta. Aqui é o pior resultado. A gente ajustou nossa estrutura de custo. Então, isso aqui é mais importante do que estava lá em cima, né? Que é crescer o número de assinantes e tal. Né? É ajustar a estrutura de custo, tá? Então, você vê que eles estão apertando o cinto, porque se não apertar o cinto, não vai ter como. Não vai sobrar dinheiro, tá? Teve os impairments e tal, 150 milhões, não sei o quê. Earnings per share, esquece isso aqui, pessoal. Faz sentido nenhum olhar earnings per share, lucro, resultado operacional, margem operacional do Netflix, esquece, tá? Não representa a realidade. Aí tem uma previsão aí para o terceiro trimestre. Tinha aqui, né? Um forecast, uma previsão, né? Um crescimento mais modesto de receita, né? E as assinaturas aumentando um pouquinho também, 3,6. 221, mais ou menos no nível que estava no começo do ano, né? Quando ela perdeu um pouco, ela perdeu um pouquinho aqui, perdeu mais esse trimestre. Então você vê que o pessoal tá mais alardeando e tá, perdeu assinantes, não é o ponto principal, né, da Netflix. Claro, torna mais difícil ela chegar nesse ponto de equilíbrio. Tá,
em relação à dívida, né? Já começa a preocupar um pouco a dívida dela. Aqui, né? Então, um guidance é um pouco mais modesto, mas de crescimento, né? Crescimento de assinaturas. Pouquinha coisa, mas crescimento. Que mais? Falar um pouco sobre conteúdo, marketing. Aqui ela explica um pouco do negócio, das séries que estão indo bem, né? Quem quiser ler isso aí com calma, né? Sai um pouco do nosso foco e tal. Mas eles estão falando, né? Que, enfim, no último trimestre a gente discutiu, né, um crescimento de receita mais fraco. A gente acha que, né, é um resultado né, da competição com a TV, de compartilhar as contas e, né, competição com os outros sistemas, macro, do business dela. Ela vai ter que se virar e ter sucesso, né, nesse ambiente. É a vida, né? Sempre vai ter competição. Melhor coisa de enfrentar e não sei o que. A gente, bom, enfim, vamos lá. Isso aqui que eles estão falando é interessante, tá? Como a gente é um pure play streaming business e não é uma empresa de conteúdo como é uma Disney, por exemplo, né? Então, os caras têm que matar um leão por dia. A Disney tem um acervo gigante para, mesmo que ela não produza nada, tem muito conteúdo ali, né? Que o pessoal ainda assiste bastante, né? A Netflix já tem que... Assim, eles estão falando que eles têm uma liberdade de criar coisas novas, né? Eles não estão presos ao legado, né? Ao acervo, mas por outro lado, né, também elas não têm um apoio desse acervo, né? Enfim. Nosso, né, oferta de conteúdo é pensar em satisfazer, né, a maior parte dos nossos clientes, diferentes gostos e tal. Eles vão falar dos destaques, né? Stranger Things, 1 bilhão de horas assistidas. Aqui, vamos adiante, né? Pra... Não vamos ficar falando aqui dos shows. Isso aqui é interessante, tá? É o quanto engajamento os principais shows do momento produziram, né? Top Gun no cinema lá foi um sucesso. A série do Obi-Wan na Disney, que é da Disney, tá no Disney Plus? Tá no Disney Plus, né? No Star Plus. E o Stranger Things no Netflix, né? Como ele tem um engajamento maior. Esse foi um ponto que eu levantei lá em 2019, tá? O primeiro vídeo que eu fiz da Netflix no canal. Aqui, ó, Netflix, as maiores empresas do mundo. Foi 2019, 2020, provavelmente, tá? A gente discutiu ela a fundo, até recomendo para quem tá achando um pouco difícil dar uma olhada nesse vídeo aqui. E na época tinham 2 problemas importantes para Netflix. Um é esse que a gente já comentou, que ela queimava dinheiro e precisava equilibrar, continua. E o outro ela resolveu em partes, que era a Netflix na época ela ainda dependia muito de conteúdo de terceiros. Né? Ela tinha séries próprias, mas eram pouco relevantes. As séries de sucesso na época da Netflix eram produzidas por terceiros que ela tinha que pagar. E qual que era a preocupação? Ela continuar pagando? Não. É porque à medida que os outros produtores de conteúdo começaram a lançar os seus serviços de streaming, né, como a Disney, como lá, da Discovery, da HBO, todo mundo hoje tem um serviço de streaming, Globo tem um streaming, todo mundo que produz conteúdo tem streaming, ela ia começar a ficar sem, porque a Disney passava coisa da Disney Netflix. À medida que a Disney foi desenvolvendo, né, ela foi, né, não renovando esses direitos. Então a Netflix ficava ameaçada de ficar sem conteúdo bom, uma vez que a competição dela não só ia competir por clientes, mas ia retirar os seus produtos do catálogo da Netflix. Então isso era um risco real. Mas nesse ponto eu acho que a Netflix fez um excelente trabalho, porque ela melhorou a produção, já deu um monte de série de sucesso sempre. Eu nem sei o que tá de novo aí de sucesso na Netflix, tô meio por fora. Mas, enfim, eu lembro do ano passado, Gambito na Rainha fez um sucesso absurdo. Enfim, então Netflix, isso conseguiu ir bem, principalmente nas séries, né? Produzir conteúdo próprio de destaque com engajamento, que é o que eles estão mostrando aqui. Então, hoje o que o pessoal tá falando de concorrência... Cara, isso era uma discussão de 2 anos atrás, tá, pessoal? Tá atrasado 2 anos nessa discussão. Tá sempre correndo atrás do mercado. E isso é o que a gente já levantou nesse vídeo, assistam aqui pra ver. Mas esse ponto da produção própria de conteúdo aí tem que dar os méritos. Aí a Netflix me mandou muito bem, tá? Enfim, mais Umbrella Academy e não sei o que, e outras coisas. Hustle? O do Adam Sandler lá de basquete é legal isso aqui. O filme é bom. Tal, Back to the Outback, Animal Logical. Vamos pra pegar as dicas de coisa pra assistir aqui nos resultados, tá?
Esse gráfico é legal, ele mostra o que as pessoas estão assistindo, né, na televisão nos Estados Unidos. A gente vê que Netflix, de fato, né, é muito relevante hoje, concorrendo com canais de televisão, com outros serviços de streaming, como Disney Plus, Prime Video, Hulu, Apple TV. Então, Netflix tem um espaço relevante. Não é esse o problema do Netflix. O que é preocupante é que mesmo dominando o mercado que todo mundo vai querer competir, né, ela ainda não chegou nesse ponto de gerar dinheiro, ela tá lá queimando. Isso preocupa, tá? Porque se você tá pequeno, queimando dinheiro, mas fala assim, não, mas a gente vai crescer, vai ganhar espaço, e aí vai sobrar, né? É um plano, tá? Mas a Netflix já é dominante, né? Então isso me assusta um pouco, né? Você pode olhar pelo lado, não, ela tem um maior share, ok, mas o fato dela ter um maior share e ainda assim não ser sustentável é esquisito, na minha opinião, né? Esse é um dos motivos que eu não gosto, né? Porque ela já é uma empresa grande e madura, né? Já é grande e madura demais para não ser rentável ainda, tá? Não sei o que lá, não sei o que lá, o foco, ó, a questão da propaganda lá, né? Então, né, eles devem começar, ou já começaram, não sei, né? Mas a adicionar propaganda em alguns planos, e aí, né, vai ter plano sem propaganda, plano mais barato com. Isso tá certo, a empresa ir atrás de uma fórmula que possibilite a melhor maneira de monetizar, tá? Mas acho difícil que essas ações vão tirar o coelho da cartola. A gente já vai ver o tamanho do rombo que ela tem que cobrir, tá? Parceria com a Microsoft, paid sharing, tal. Ah, tá. Aqui é o combate lá ao pessoal que compartilha as contas, né? Que passa senha, não sei o que lá. Então eles estão lá trabalhando nisso. Eu nem sei o que eles como que eles conseguem administrar isso, sei lá. Mas estão atacando isso, né? Pessoal que compartilha senha. Tá, iniciativas, paid sharing, né? Que é propaganda. Oh, desculpa, né? Que é pagar por esse compartilhamento. E propaganda, né? Vai trazer um pouco de complexidade para a operação, mas, né? Vai melhorar a rentabilidade, isso aí é verdade, tá? Enfim, aqui eles estão falando dos ajustes de câmbio, né? Isso aqui é câmbio, currency rate, cash flow e estrutura de capital. O que tá o problema da Netflix, né? Não tá lá em cima. Então, ela até gerou um caixa aí, né? Razoável, não razoável, mas ela até fechou no azul esse trimestre, tá? Que já é um avanço, mas ainda é muito pouco, né? Pra você pensar que Netflix hoje é uma empresa de quantos? 80 bilhões de dólares. Você não quer que uma empresa de 80 bilhões de dólares fique no 0 a 0. Agora tem uma geração de caixa saudável, 2, 3, 4, 5 bi. Né? Aí a gente entra em outra esfera de ver o quanto seria razoável. Mas você quer que ela gere dinheiro, né? Você não vai pagar 80 bilhões de dólares no Netflix para ele fechar no 0 a 0. A gente tem visto que ela melhorou de fato depois da pandemia. Né? 2020 foi um ano atípico, que sobrou dinheiro. Se fosse sempre isso aqui, até que estava bom. Mas ela voltou a queimar um pouquinho, né? Sobrando um pouquinho no operacional e consumindo tudo no CAPEX. Você não quer isso? Isso aqui não é suficiente. Tá? Ela precisaria melhorar bem mais para você, né? Levar a sério uma empresa dessa. Uma empresa que não dá dinheiro. Né? Ah, a gente não tá queimando dinheiro, né? No operacional, que é onde entra os custos. Pô, mas é 80 bi, você espera um pouco mais, né? Tá, mas a gente já olha lá a geração de caixa. Agora a gente está self-funding. Então, esse ponto, tá? É o que seria lá o ponto de equilíbrio. É ok, tá? Só que ainda não fecha a conta com o CAPEX. Quando você bota CAPEX, não fecha a conta, ainda tá queimando. Mas eles estão se aproximando do ponto ali, ó, do self-funding, que é bom. Só que, né, aquilo que eu falei, não é só para parar aí nesse ponto de equilíbrio, né? Teria que passar, melhorar. Já é alguma coisa, mas ainda é muito pouco, né, para uma empresa que quer dar retorno para os acionistas, e a gente como potencial investidor tem que pensar nisso. Ainda é muito pouco você só self-funding, né, só dar conta de administrar a sua própria operação, né. Eles estão esperando para 2022 um free cash flow, né, FCF, de $1 bilhão, tá? Se ela entregar isso aqui, que seria esse valor aqui, ó, que está negativo, né, positivo em $1 bi, o pior já passou, né? Porque ela sai aí de vir queimando muito dinheiro para ser positivo. Só que não apareceu ainda, tá? Tá só na promessa. Então, se ela entregar isso aqui,
estamos gerando $1 bilhão, já não é um desastre, tá? Eu ainda acho muito pouco, porque uma empresa que vale 80 bi, tá, tem que gerar mais que isso aí, uns 3, 4, 5 para mais, tá? Senão é muito pouquinho. É muito pouco dinheiro. Mas pelo menos sobra, né? Então vamos ver se ela consegue fazer isso esse ano. Porque até agora, nem isso, tá? Até agora tá queimando dinheiro. Então, esse é um ponto importante para acompanhar. Se você tem Netflix ou quer ter Netflix, né? Espera um pouquinho e deixa fechar o ano de 2022. Se ela de fato virar essa chave, né, ter fundo suficiente aí para bancar suas operações e sobrar ainda $1 bilhãozinho, aí dá para começar a pensar na Netflix como uma ação geradora de valor por longo prazo. Do jeito que ela é hoje, não tem condição. No futuro, veremos, né? E depois eles esperam um crescimento anual de fluxo de caixa livre para o futuro, né? Especialmente 2023, puxado pelo quê? Aumento da receita, rentabilidade, né? E isso aqui, ó, essa frase parece inofensiva, mas ela é bem importante, tá? Successful Multi-Year Evolution of a Content Model. Então, no que eles estão se baseando para a coisa começar a funcionar? Que esse gasto dela, né, que a gente viu queimando aqui, tô voltando toda hora, né, queimando dinheiro, ela tá construindo um colchão de conteúdo que ela já pagou, que já é dela, já tá lá, né, as séries que ela produz principalmente, né, não sei se ela adquire direitos aí durante muito tempo, mas enfim, que lá na frente ela vai poder dosar o investimento em conteúdo novo, porque ela vai ter já um acervo razoável que as pessoas topem assinar a Netflix pelos shows novos, mas também porque ela já tem. Então, esse é o plano dela, tá? Que à medida que os anos passem e ela acumulou bastante conteúdo, ela precise relativamente investir menos em conteúdo novo, né? Porque ela já tem muita coisa atrativa, tá? E aí o conteúdo novo, claro, sempre vai precisar ter, sempre tem que ter uma novidade, mas vai representar menos dessa receita, vai começar a sobrar mais dinheiro e aí sim ela vai ser rentável. Então, esse é o plano pro futuro da Netflix. Ela vai entregar? Ela vai chegar lá? Esperaremos para ver, né? Hoje não tem como dizer. Esse é um primeiro passo importante. Sobrar $1 bilhãozinho esse ano, você pode marcar na agenda como o primeiro milestone. Mas, né, se ela entregar isso aqui, ela começa a ficar legal mesmo. Só que ainda não entregou nada. Ó, a gente está há mais de uma década transformando nosso serviço de, né, license second run, ou seja, né, comprando direitos de conteúdo de terceiros, aquilo que eu falei, para principalmente produções originais da Netflix. Exatamente o que eu expliquei há pouco, não vou repetir, né? Então, eles já estão há mais de 5 anos, né, no estúdio interno, produzindo a maior parte dos títulos, né, dos filmes, séries, enfim, e tudo mais. Então, de fato, esse é o parágrafo mais importante no resultado deles. Eles sabem o problema. Você vê que assim, a gestão não está perdida. Eles sabem exatamente qual é o ponto, qual é o problema e o que eles precisam fazer para resolver. Outra coisa é entregar, né? Então, eles estão falando que agora eles estão no momento, na parte mais intensiva, né? Cash intensive, né? De maior custo dessa transição de produzir conteúdo. E eles esperam que com o tempo, né? A coisa comece a acomodar. Aí tem a questão da amortização, que eu já falo disso lá no DFC e tudo mais, né? Então a ideia é essa, né? Deles aos poucos irem, né, reduzindo as despesas com produção de conteúdo e compra de direitos, né? Acho que em algum ponto eles sempre vão adquirir. Em relação à receita, crescer receita, diminuir um pouquinho o custo, aí começar a sobrar dinheiro e de fato ser rentável. Isso já aconteceu? Negativo. O único ano que aconteceu foi 2020, por causa da pandemia. Tá quase lá, tá melhorando, mas ainda tá longe. Então aqui eles colocam um gráfico, né, entre cash content spend, ou seja, o quanto de dinheiro eles gastaram em conteúdo, para o amortization rate. O que é amortização? Esse conteúdo, né, ele é amortizado, só que isso aqui é um problema meio sério. Eu mostro depois na DFC dela. É um problema meio complicado, né, você estimar a amortização de um conteúdo, né? Você pode produzir uma série hoje. Quanto tempo ela vai continuar rentável? 1 ano, 2 anos, 3 anos? E se daqui 20 anos o pessoal continuar assistindo, continuar gostando, continuar agregando valor? Né? Você tem coisas lá, por exemplo, da Disney que são atemporais. Eu assisto Star Wars, os primeiros lá, hoje. Se você chegar pra mim e falar, vamos assistir o primeiro Star Wars daqui a pouco, eu falei, bora. Né? Então é algo um pouco complicado de mensurar, tá?
Então, dívida, esse começa a ser um probleminha dela, tá? Por quê? Ah, mas não tá tranquilo aqui, 0,4? Por isso aqui a gente está comparando com um EBITDA que não representa a capacidade de geração de caixa da empresa, tá? Essa dívida, 14 bi de dívida bruta, com 5,8 de caixa, né? Então ele tem aqui 8 bi e meio, né, de dívida, tá? 8 bilhões e meio. Você não tem que comparar com um EBITDA ou qualquer outra coisa. Você tem que comparar esse 8 bilhões e meio com essa geração de caixa aqui deles. Essa aqui, ó, com o free cash flow. É isso que vai pagar, que vai custear a dívida. Então, ela não virou nem por positivo. Então, de certa forma, preocupa um pouco. Se esse ano ela fechar com free cash flow de... claro, aqui tem o resultado financeiro, mas é uma aproximação bem razoável, essa que eu tô falando, fazer essa conta. Se ela fechar esse ano com 1 bilhão de free cash flow, já vai ser um avanço, né, violento, ainda preocupa, né, a dívida de 8 bi. Porque ela teria que ir evoluindo isso aí todos os anos para tapar esse buraco. Já é um buraco relevante. 8 bilhões de dólares, para quem não consegue equilibrar a geração de caixa, preocupa, tá? Para mim, preocupa. Se ela conseguir, né, fechar esse ano positivo, continuar crescendo, continuar a abrir esse gap aí de geração de caixa, isso aqui pode ficar relevante, tá? Mas no momento é uma preocupação. É uma dívida alta, sim. Da parte ESG, o resumo, né, reacelerar nosso crescimento de receita é um grande desafio, mas a gente já passou por momentos difíceis antes, nós construímos essa companhia para ser flexível, adaptável, e esse é um grande teste para a nossa performance de alta cultura. A gente tem sorte de estar numa posição de força, líder no mercado, por todas as métricas, a gente está confiante e otimista sobre o futuro. Ok, eu acho que tem muito chão pela frente. Tá, o ponto-chave é isso aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem. Que o ponto-chave da empresa tá nesses 2 parágrafos aqui. É começar a sobrar fluxo de caixa livre e, se possível, né, substantial growth daqui em diante. Só assim que ela vai ser de sucesso. Hoje ainda ela não chegou lá, ela não está lá, né? Vamos ver se ela vai entregar, tá? E esse aqui é um fantasminha já. 8 bi de doletas não é irrelevante para quem, né, sequer está conseguindo gerar caixa. Ok, vamos dar uma olhada nos demonstrativos para fechar. Nós temos um problema, né? Como o resultado saiu ontem, eu vi hoje, as empresas demoram para subir os demonstrativos, tá? É o contrário do Brasil. Do Brasil, às vezes sai o resultado. Esse aqui é o press release, quer ver? Vamos ver os... Cadê os sec feelings? Aqui no Brasil, às vezes demora para sair o release e a empresa já colocou o documento na CVM. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. O pessoal divulga o resultado e tem uns dias lá para mandar. Então a gente não tem o 10Q ainda desse trimestre. Não, eles divulgaram em Excel, tá? Enfim, é com a Netflix, né? Culpa minha. Netflix já tá aberto justamente no fluxo de caixa. Enfim, vamos começar aqui vendo a DRE, tá? Como eu falei, a DRE não faz muito sentido. Né, o que você vai ver de custo aqui são outros custos da empresa, de marketing, né, o custo de servir dela, de manter servidor, enfim, de tecnologia e desenvolvimento, mas não entra o conteúdo, que é o principal custo dela. Então, todo esse resultado que a gente vê aqui, ele não representa bem a empresa, tá? O custo de conteúdo, ele vai estar aqui, ó, tá? Addition to Content Assets. Essa é a linha, né, que pesa para a Netflix, né? É a linha que vai, né, determinar se ela vai ter sucesso ou não, tá? Na verdade, é um equilíbrio, né, entre essa linha aqui e a amortização dos conteúdos, que é aquilo que a gente discutiu. Qual que é o ponto, né? A amortização desse tipo de conteúdo é um negócio difícil de calcular. Eu já vi gente debatendo isso, que tinha que fazer diferente. Sinceramente, eu não tenho capacidade técnica de entrar nessa discussão, tá? Eu entendo o problema, que é muito difícil você avaliar durante quanto tempo um conteúdo, né, um filme, uma série vai continuar gerando valor para a empresa, mas eu não tenho a menor contribuição para essa discussão, não faço ideia como fazer, tá? Então, o que eu falei que o Netflix queima caixa é basicamente isso, tá? Você vai ter uma saída de caixa aqui, né, com adição de conteúdo, e
tem uma entrada, né, que é a reconciliação do fluxo do lucro líquido para o fluxo de caixa operacional. É a despesa que está lançada lá na DRE. Então, enquanto esse valor aqui, né, for maior do que essa linha aqui de cima, linha 12, for maior do que a linha 14, a empresa vai estar num déficit lá na DRE, tá? Porque ela vai estar lançando como despesa esse valor de amortização que é menor do que o que de fato ela está pagando. Tá? Então tem que inverter essa continha aqui. Aí sim vai começar. Na verdade, ela tem que gerar fluxo de caixa operacional, tá? Aqui, ó, né? Essa linha aqui tem que ser positiva. Ela de fato positivou recentemente, mas ainda é pouco, né? Ainda não é uma geração de caixa forte o suficiente para uma empresa do tamanho da Netflix. É essa linha aqui no final que a empresa espera, quer dizer, essa linha não, né? É o FCO menos o CAPEX, que é isso aqui, né? Que ela espera que feche $1 bilhão no final do ano, tá? Ela tá caminhando para isso. Se a gente pega só os 6 meses, aqui no Fundamentei, a gente vê os últimos 12, né? Por isso que ainda tá negativo. Os últimos 6 meses, foram positivos, para ser bem honesto, né? Péssimo de ver aqui, mas ela gerou um bi de operacional, né? E 400 milhões de CAPEX, está sobrando 600. Então ela tá no rumo para gerar, né, aí talvez $1 bilhão, uma coisa assim, de resultado operacional no final do ano, tá? O resultado operacional de fluxo de caixa livre. Já é alguma coisa, já é um primeiro passo importante. Então quero que vocês vejam isso e entendam bem, tá? O ponto-chave dela é essa disparidade aqui. É o valor que ela paga pelo conteúdo em relação ao que é lançado lá na DRE. Né, a conta não está fechando faz tempo. Fora isso, ver o quanto sobra aqui no final. A gente vê nos últimos 6 meses sobrou $1 bilhão, tá? Menos o CAPEX, que é outra despesa dela. E é claro, né, tem que já começar a ver o efeito da dívida, que começa a ter, né, impacto financeiro, mas basicamente um free cash flow ele tem que não só fechar positivo, mas de preferência melhorar cada vez mais, né? No balanço aqui não tem muito o que ver, a gente já calculou a dívida e tal, ela tem receita diferida. Quem quer estudar Netflix é um prato cheio, tem conceitos como receita diferida, vai ter lá todo o intangível dela, né? Que é um intangível gigante, porque é o conteúdo, ela até lança como conteúdo, né? O quanto em bilhões de dólares ela tem de valor de conteúdo. Claro, né, esse é um valor muito difícil de mensurar, mas é o quanto contabilmente está lançado. Tem receita diferida, então bem interessante aí a Netflix para estudar. Mas o ponto-chave está na DFC, no demonstrativo de fluxo de caixa, por isso que eu indiquei aquele vídeo lá para vocês. E é isso, pessoal. Netflix não é uma empresa fácil. Opa, aqui ó, o símbolo dela. Não é uma empresa fácil de analisar, tanto que o videozinho aqui, que geralmente é curto, já vai dar aí quase 40 minutos, mas é uma aula sempre. Então você vê uma empresa fora do padrão, que tem essas diferenças contábeis, que o lucro líquido não representa a realidade da empresa, porque a principal despesa dela é lançada de maneira diferente na DRE e no fluxo de caixa. Né? Na DRE entra só essa amortização, que é algo muito nebuloso, mas o dinheiro que ela paga, né, não é o valor efetivo que está lançado a despesa no Netflix. Isso a gente consegue ver no fluxo de caixa operacional, que já está positivo faz 2 anos, mas ainda muito fraco. No ano passado não cobriu as despesas de CAPEX, fora conteúdo, né? CAPEX sem ser conteúdo. Esse ano eles esperam, já está cobrindo, para ser honesto, eles esperam fechar com $1 bilhão positivo, que é bom, já é uma melhoria e tanto no caminho da Netflix, mas está longe ainda do que a gente espera para uma empresa de 80 bi de dólares. Fala, mas ela despencou. Tudo bem, ela despencou. Ela valia quanto mais, né? Tava 700, caiu para... Nossa senhora, ela despencou muito. Ela valia 300 bi de dólares, sei lá. Tem um gráfico de market cap, não tem? Não, tem o gráfico de shares outstanding. Mas enfim. Mas ela despencou, tudo bem, mas ela continua cara para esse patamar de rentabilidade. Se ela melhorar para 3, 4, 5 bi de geração de caixa, aí outra conversa a gente reanalisa. Mas hoje, prometer 1 bilhão de geração de caixa para uma empresa de 80 bi ainda é bem carinho, tá? Para uma empresa que tem tanto a entregar como é a Netflix. Então, é isso, pessoal. Excelente oportunidade para quem quer estudar, quem quer evoluir nas análises, né? Vejam os outros vídeos que eu comentei, da própria Netflix. Tem mais vídeo da Netflix no canal.
tem esse vídeo aqui, tem outros de resultados, tem uma live que a gente fala bastante dela aqui do trimestre passado. Mas fundamental é entender essas questões, né, de caixa. Então, a aula sobre DFC, pode ser a de DRE também, né? Esse vídeo de reconciliação de lucro líquido para fluxo de caixa operacional são fundamentais para entender bem essa empresa, ok? Então repetimos Netflix, mas é por um bom motivo, é uma excelente oportunidade de a gente estudar e aprender. Então por hoje é só, pessoal, um grande abraço aí a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!